pegar essa buchinha. Deixa eu pegar essa bonitinha. E aí, meu filho, tudo bem? Boa noite. Não deu certo, pastor. Som. Amém. Estou podendo movimentar muito por causa do microfone aqui, mas Deus abençoe vocês, crianças. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua bênção, como nós cantamos, esteja sobre cada família, sobre cada lar. Em especial, pelas nossas crianças, Senhor, pelo seu culto, que prestarão ao Senhor a linguagem delas, que a semente da Tua palavra, que está sempre sendo semeada no coração delas, germine e dê muito fruto, fruto para a glória, honra e louvor do Teu nome. Essa é a nossa oração como igreja, como família do Senhor, como servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Corta de novo aí. 2 Samuel, capítulo 10. Segunda Samuel, capítulo 10, não, 11. A gente está tendo muita coisa boa aqui em nossa comunhão. Acredito que a grande maioria não tem participado, não tem usufruído. Então eu quero convidar você a fazer parte, né, da comunhão de forma ativa, de forma engajada, de forma a crescer espiritualmente. Se não vira mera religião, você vem domingo à noite, escuta uma mensagem bacana, vai embora para casa, isso não muda nada na sua vida. Isso é religião. Religião da forma pejorativa como nós consideramos, que é o fato de aquilo ser indiferente na sua vida. Se você vier, não vier, se aquilo você ter naquele momento ou não ter, não vai fazer diferença na sua vida. Pois é, não sei se você sabe, mas os cristãos, aqueles que foram salvos, lavados, remidos por Cristo Jesus, este momento de ceia não é simplesmente um ritual. Para nós significa a nossa vida. E quando a gente estuda a palavra de Deus, também para nós não é qualquer coisa. Para nós é um momento em que estamos diante de Deus em um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Porque se fosse a questão fazer ou não fazer, nós sempre vamos falar, eu faço as coisas boas, faço as coisas legais, então eu estou de Deus, sou de Deus, por aquilo que eu faço. A Bíblia não dá margem nenhuma para a gente entender a vida cristã dessa forma. Se a vida cristã é aquilo que eu faço ou deixo de fazer, ela não é relacionamento. Ela é simplesmente um mecanismo que eu troco coisas com Deus. Faço coisas para que Ele se agrade de mim, ou não faço, né, coisas, ou faço coisas para que Ele se agrade de mim, ou não faço, né, a vontade dele e faço outras coisas, o que fica deixando ele bravo. Não é isso. A experiência é de relacionamento. Estar diante de Deus é o que faz toda a diferença para tudo. Por isso que eu quero convidar você a participar dos cultos da igreja. Principalmente o meu apelo aqui é a membresia da igreja. Você que se arrolou ao hall de membros da igreja. Não sei se você sabe, não é pecado faltar ao culto, mas é pecado deixar de cultuar. Não cultuar a Deus é pecado na Bíblia, pelo fato de a gente não prestar adoração devida àquele que a gente reconhece. Por isso, lembrem disso, quero convidar você a não apenas dizer que é daqui, mas viver como daqui, né? Viver experimentando a graça de Deus, sendo alimentado por Ele,
se comprometa com os horários, se comprometa com os momentos juntos, se comprometa em servir, mas em especial, se comprometa em aprender de Deus, de dedicar-se para que Deus fale ao seu coração, porque senão tudo isso aqui é meramente um ritual que você pode ouvir aqui ou em qualquer outro lugar e não vai fazer diferença na sua vida. A minha oração é que você usufrua, né? Eu não peço aqui que você venha me ouvir, nem quero que você venha me ouvir, quero que você ouça a Deus, porque se você me ouvir, você vai sair daqui vazio. Agora, se você ouvir Deus, é muito diferente. Para ouvir Deus, a nossa mudança de coração é necessária. A gente precisa arar aí o terreninho do nosso coração, para que a mensagem que está sempre lida, sempre sendo orada por nós, vivenciada por nós neste lugar, ela possa alcançar o seu coração. Caso contrário, pode ser que o nosso coração seja, né, um terreno muito infértil, em que a mensagem vai estar sendo pregada. Você vai estar aqui, mas ela vai chegar, os problemas da vida vão sufocar, né, as tentações vão, como os passarinhos, vão pegar a semente da palavra de Deus, vão levar para outro lugar. Tipo, né, traduzindo isso de uma forma bem simples das palavras de Jesus. Você vai ouvir aqui a mensagem, você sair daqui, você já não vai nem lembrar. Na segunda-feira, nem sabe o que aconteceu. Justamente porque o foco não estava aqui, o foco não estava na palavra de Deus. Esse momento aqui só foi mais um momento que eu, ao invés de qualquer outro lugar, eu não tinha nada melhor para fazer, vim para o culto. Não faça isso, irmão. Lembre sempre, nós estamos diante da palavra de Deus. Estar aqui não é a questão. A grande questão é cultuar ao Senhor, com a vida, com o coração, com a mente, com todas as nossas forças. Esteja aqui de corpo, alma e coração. Amém? Amém. Pois bem, nós estamos tendo muita coisa boa, e às quintas-feiras acabou que, lendo o texto de Tiago, estou em uma série sobre a carta de Tiago, o que chegamos em uma conversa sobre tentação, e essa conversa sobre tentação gerou essas duas mensagens que estamos conversando, a de domingo passado e a de hoje, porque acredito que é tão essencial para mim, e eu acho que é essencial para vocês, porque Deus falou comigo, acredito que fala aos nossos corações sobre a nossa experiência diante da tentação. É uma conversa difícil, não é uma conversa boa, mas é uma conversa necessária. E eu queria mais uma vez falar que nós estamos diante da tentação, e eu quero pegar novamente e continuar o texto do capítulo 11 de 2 Samuel, que é o mau exemplo de Davi. Tá? Eu vou ler e depois vou falar mais coisas para que a gente possa ouvir o que Deus tem para nos dizer. Se você não achou, ou se você nem tem a sua Bíblia, por favor, coloca o texto, deixa rolar o texto aí, tá bom? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, que era o seu oficial, o chefe do seu exército pessoal, certo? E do todo o seu exército. E eles, né, foram e derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Aqui é uma descrição do autor para dizer o que está acontecendo nesse momento. E ele relata para nós que Davi permaneceu em Jerusalém. Isso é muito importante porque era a época que os reis saíam para guerrear. Davi, conhecido como o grande guerreador, o grande vitorioso, aquele que é vitorioso nas batalhas, ele não está na batalha. Outro está em seu lugar. Mas aqui o texto faz questão de mostrar que ele não está onde devia estar. Então, começa o autor aqui, o escritor, dizer para nós e relatar essa história, ou esse episódio na vida de Davi. Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher, verso de número 5, engravidou, mandou o recadinho para Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. Pede para o marido dela, né, ser enviado de volta da guerra para onde Davi está. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe: como que estavam Joabe e os outros soldados lá na guerra? Não sei se você sabe, mas ele não tinha por que chamar Urias. Davi era sempre orientado e recebia tudo o que acontecia na guerra.
talvez Urias aqui, perguntou, mas como assim, né? Eu aqui estou lá batalhando, agora vim dar informações. Não era ele que fazia isso. Davi tinha os seus meios de saber e certamente sabia o que estava acontecendo. Mas aqui a gente vê que o pecado é uma questão que, como eu disse para vocês na semana passada, ele nunca fica sozinho. Pecado não é uma experiência que gosta de solidão. Ele sempre traz outros, pecado gera pecado. E aqui talvez o Davi, meio, sem saber o que falar, pergunta para Urias, como é que está a guerra? E aí ele sai e vai para a sua desculpa. Vai descansar um pouco, meu amigo. Saiu do palácio, e logo mandou um presente para que ele pudesse ir para casa e para que pudesse desfrutar desse presente com a sua mulher. Mas Urias não fez isso. Dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. A honra de Urias não permitia que ele fizesse tal coisa. A consciência, a moral do coração, não permitia. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou, mas depois da viagem que você fez, que a viagem não é simples, igual nós vamos pegar o carro ali, 100 quilômetros ali de boa. 100 quilômetros a pé, 100 quilômetros de a cavalo, qualquer outra coisa, é uma viagem cansativa. E Davi interpela ele, e dizendo, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? E Urias responde, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, rei, e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Além de não fazer aquilo que o rei queria, ele ainda fala assim, juro, pelo Senhor, que o Senhor morra se eu for. Não, então, mais ou menos assim, jurou. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei você de volta. Aqui não é simplesmente, vou ver o que eu faço. É simplesmente, eu vou ver o que eu faço. Vai mais uma tentativa, pensar no que poderia fazer para fazer Urias ir deitar-se com a sua mulher, para que a gravidez não parecesse do rei ou de alguma outra pessoa, mas do próprio marido. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? A verdade nua e crua, o texto bíblico nos apresenta sobre a tentação e sobre o pecado. E aqui sobre o pecado de Davi. Davi, então, convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias, ao invés de ir para casa, ficou lá na esteira onde os guardas do seu senhor dormiam. E não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Então, já que ele não conseguiu fazer com que o marido da mulher deitasse com ela para parecer a gravidez como se fosse dele, então ele envia de volta para a guerra. Dá uma cartinha a Urias, que leva a sua sentença de morte a Joabe. De manhã, Davi envia a carta, nela escreveu, verso número 15, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combatente estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. O plano B, ou o plano C de Davi deu certo, mas outro pecado, assassinou Urias. Joabe enviou a Davi um relatório completo, da batalha, dando a seguinte instrução, olha, fala lá para o rei que várias pessoas morreram e a gente fez exatamente como aconteceu da outra vez, que ele ficou bravo, que não era para a gente chegar muito perto do muro, tanto que uma mulher soltou lá uma pedra e matou o cara lá, lembra? Então, ele vai ficar bravo, mas se ele ficar bravo, fala assim, morreu também o teu servo Urias, depois você pode ler aí direitinho. Verso número 22, o mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, eles sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então, os flecheiros, para quem já assistiu filmes, que chega ali a porta ali do muro, da cidade, e aí as flechas vêm, atiraram do alto da muralha, e os teus servos morreram. E morreu também o teu servo Urias, o hitita.
Davi, então, mandou o mensageiro dizer a Joabe, ao invés de Davi, né, ficar triste, ficou extremamente feliz com o sucesso do seu plano, e diz ainda assim mais, não fique preocupado com isso, palavras dele a Joabe, vá trabalhar, porque a espada não escolhe a quem devorar, vá lutar, reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse o Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Continuamos lendo, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi. Irmãos, a gente falou na semana passada que a experiência da nossa tentação até o pecado é essa experiência diante do seduzir, da atração que o pecado faz em relação ao nosso mau desejo. A tentação é um chamado para que a gente coloque o mau desejo em prática. A tentação é um chamado para que a gente faça aquilo que Deus desaprova, faça aquilo que Deus rejeita, faça aquilo que desagrada a Deus. Tentação não vem de Deus. Tentação é algo que leva a gente para longe de Deus. Por isso que eu gostaria de conversar com vocês, olhando novamente para o texto de 2 Samuel e a história de Davi, nos perguntar, onde é que está Deus diante da tentação? Porque a gente viu aqui que a tentação de Davi teve como fundo, ele está fazendo concessões sobre tudo aquilo que ele conheceu da parte de Deus. Davi é rei porque Deus tirou ele do desconhecido e colocou ele num lugar de conhecimento, um lugar de fama. Foi Deus quem colocou Davi no lugar onde ele está. Foi Deus que tirou Davi lá do pastoreio e colocou ele como rei. Foi Deus que fez o nome de Davi famoso e Davi famoso. Foi Deus, pessoal, que à frente, com a sua mão poderosa sobre a vida de Davi, o fez vitorioso. Não é Davi o cara, mas aqui nós estamos com o cara, diante de tudo e todos, respeitadíssimo por todos, aquele que Deus age e que por meio dele deu vitória a Israel e Judá, agora não cumprindo mais aquilo que Deus orienta. Como eu disse para vocês, a lei de Israel, as orientações de Deus são muito claras. E mesmo os homens mais nobres, mais achegados a Deus, mais grandiosos da nossa mente, são capazes de fazer coisas horríveis. E a resposta é, quando a gente está fora da presença de Deus, quando a gente está negligentes com relação à palavra de Deus, descumpridores da palavra de Deus, quando a gente começa a descumprir a palavra de Deus, irmãos, nós somos presas fáceis para a tentação. O que é que nós falamos na semana passada? Todos nós somos tentados. E todos nós, e cada um de nós é tentado numa área diferente, numa situação diferente. O meu mau desejo não é o seu mau desejo. Mas todos nós somos atraídos pela tentação para colocar o nosso mau desejo em prática. E vocês vão lembrar que eu li com vocês o texto de Tiago, que mostra uma historinha para nós, uma figura dessa experiência da tentação tentando seduzir o nosso mau desejo. Este mau desejo, e que nos leva a pecar, que nos seduz para pecar, cada um tem um. Antes de falar sobre isso, aqui a gente está lendo um texto sobre adultério. Mas quando a gente está falando sobre tentação, não estou falando simplesmente de pecado sexual. Talvez o seu sono seja a tua tentação. Preguiça seja teu mau desejo. Talvez, a gula seja o teu mau desejo. Talvez o seu orgulho. Então, coloquem
a sua experiência particular diante daquilo que a Bíblia está falando. Todos nós estamos suscetíveis a pecar. Davi, por mais poderoso que fosse, por mais capaz que fosse, por mais experiência de Deus que tivesse, não foi isso que o tornou apto a não ser tentado e cair. Irmãos, todos nós somos tentados. Seja pessoa, seja pastor, seja ovelha. Quem quer que seja, grande e pequeno, todos nós somos tentados. E o único jeito de não cedermos, sermos seduzidos, sermos atraídos e pecarmos, não é pela força do nosso braço. A pior coisa, como a gente viu na semana passada, é a gente achar que pela força do nosso braço, nós podemos vencer uma batalha. E a gente viu na semana passada que não. Que somente estando diante de Deus, debaixo de uma relação íntima com Deus, diante da tentação, nós não seremos presas fáceis. O Davi estava fragilizado, porque até então, tem uma palavrinha que eu esqueci da semana passada, tinha feito concessões, pessoal. E as concessões foram muito pequenas. Coisas pequenas que ele foi fazendo e que Deus falava e ele não fazia. E ele foi chegando até um ponto em que agora o seu coração estava longe de Deus. Nesse momento, Davi tinha 17 mulheres, 7 esposas e 10 concubinas, se eu não me engano. Ele já tinha quebrado muitos padrões de Deus, muita orientação de Deus, o levou até esse momento. Quando ele se encontra agora diante da tentação, ele é uma pessoa que teve experiências com Deus, chegou em lugar tal, se acha forte, mas a nossa força não vem de nós, vem de Deus. Por isso é muito importante a gente entender que nós todos estamos diante da tentação e do mal. A grande questão é como a gente responde a isso. E a gente viu na semana passada que Davi chegou nesse momento e diante da tentação, diferente da ponte que eu fiz com vocês entenderem, o diferencial de José para Davi foi o seu relacionamento com Deus. José era escravo. José tinha perdido tudo. Vamos dizer assim, José era um lascado na vida que ele não tinha nada a perder. A mulher ainda se jogou para cima dele. Estava debaixo de um ambiente de sedução, mas ele disse, longe de mim praticar tal ato contra o Senhor. Davi não. Davi estava como nós no paraíso. Poderíamos comer de qualquer árvore, podíamos desfrutar de tudo, mas nós fomos seduzidos por uma única árvore, por uma única razão. E a voz que nós demos ouvido foi a do nosso coração. Se você vai ver lá, a tentação foi que o diabo enganou Eva, mas a tentação foi que, vendo aquela árvore que era boa, bonita, vendo que ela era capaz de trazer conhecimento e fazê-la como o Senhor, ela tomou e comeu. A Eva não precisava, para matar a fome, não precisava comer aquela árvore. Você acha que não tinha nenhum outro fruto bonito? Claro que tinha. A mesma razão eu trouxe para vocês na semana passada sobre o Davi. Vocês acham mesmo que não tinha nenhuma mulher do reino que agradaria o Davi? Davi, como rei, não poderia fazer qualquer coisa, escolher qualquer uma. Sim, mas o que fez Davi estar tão cego? É aí que a Bíblia fala para nós, e é um alerta muito grande. Nós, diante do pecado, o único jeito de a gente não sucumbir, irmãos, é estar diante de Deus. Estar debaixo de um relacionamento com Deus. E essa experiência que fez toda a diferença para José dizer não e Davi nem se importar, como o texto vai dizer para nós. Então, a minha pergunta é, olhando para esse texto, onde é que está Deus? Tá, aqui o texto está descrevendo, ele foi tentado, caiu, fez uma coisa horrível. Um homem bom que fez algo atroz, fez algo horrível. Mas onde que está Deus? E é muito interessante, porque o texto está falando assim, e não tem Deus olhando, não tem Deus falando, não tem Deus, por exemplo, como Gênesis 4, se você lembra do Caim. Caim está com vontade de matar o seu irmão, Deus bate na porta, e aí Caim, por que você está assim? Deus vem conversar com Caim.
Se você pega lá o povo, em Gênesis capítulo 6, com a multidão de pecados, Deus vem e diz assim, olha, vou destruir tudo. Tem um sinal enorme, que é um grande barco no meio, né, da terra, dizendo, olha, Deus vai trazer juízo. Deus vem e conversa, sinaliza. A gente vê o próprio Jesus, quando está com os seus discípulos, não sei se vocês lembram, em Mateus capítulo 26, verso número 41. Você pode colocar nesses textos para nós, tá, Vi, se você quiser. Jesus chega para os discípulos e diz assim, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Aí nós temos Gálatas, por exemplo, capítulo 6, o apóstolo Paulo orientando aos irmãos, dizendo o seguinte, olha, cuidem-se para que vocês também não sejam tentados e caiam. E o próprio Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso número 7, ele vai dizer que nós não devemos nos deixar levar pelo pecado. Como? Nos submetendo a Deus. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Irmãos, Davi não é inocente. E nenhum de nós somos inocentes. Porque nós temos a plena consciência daquilo que vivemos com Deus, daquilo que Deus nos disse, daquilo que nós aprendemos da parte de Deus. E isso é muito significativo, porque quando a gente olha para o texto, o autor ele faz questão de mostrar os atos de Davi. E a gente fala, mas e Deus? Onde é que está Deus? Por que Deus não interviu? Por que Deus não agiu? Mas ele faz isso para mostrar para nós que o lugar, irmãos, prestem atenção, o lugar que o Davi está, não é diante de Deus. A tentação que sobrevém sobre Davi, não vem de Deus. Por isso que não há descrição sobre isso. A tentação, Tiago capítulo 1, verso número 13, coloca para nós, Vi. A tentação, irmãos, não vem de Deus. A tentação não pode vir de Deus. Por isso que não é Deus que está tentando Davi. Davi está sendo tentado pelo seu próprio mau desejo. E que este desejo está sendo seduzido pelo mal que está à frente. Entende? Então aqui o autor faz algo muito interessante. Ele não fala de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não está presente. Não quer dizer que Deus não quer dizer que Deus esteja alheio à nossa realidade de pecado. Por isso que é muito importante a gente entender sobre isso. A gente acha que a nossa experiência de pecado, Deus tinha que vir bater nas nossas costas, não faz isso. A gente acha que, Deus tinha que ir ali, nos tirar pela mão e nos fazer correr. Mas não é assim, porque a tentação não foi Deus que mandou. Mas apesar disso, irmãos, saibam, Deus não está alheio àquilo que nos acontece. Deus não está olhando e observando, olha lá, ensinei o moleque, agora está ali, praticando o que é mal. Vamos ver o que ele vai fazer. A Bíblia não nos fala isso. Deus está muito próximo, mais próximo que a gente imagina. É tão sério que o Paulo faz uma figura muito, muito doida para nós, que ele fala assim em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 6, é isso? Que ele diz assim, cara, você está maluco? Você está unindo o Espírito Santo de Deus a uma prostituta. É 1 Coríntios 6? Você não está entendendo que você se unindo sexualmente com essa prostituta, você está como unindo Deus a uma realidade imoral. Essa figura mostra claramente que Deus não está longe de quando nós estamos no pecado, de quando nós estamos sofrendo a tentação. E isso é muito significativo, porque todos nós vamos passar por esse processo da tentação. Aqui o que está acontecendo, Deus está dando alertas, de muitas maneiras. Quando a gente olha para o texto, a gente vê Deus agindo e falando, mas Davi não está escutando. Todos os alertas de Deus estão presentes no texto e a gente não sabe. E eu gostaria de olhar mais uma vez e ler com vocês. Vamos lá. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais. Primeiro, Davi não foi fazer aquilo que um rei deveria fazer. Ele estava ocioso. E mente vazia, como diz o texto bíblico? Não, Como diz a nossa, como é que é o nome do negócio que dá?
O ditado popular, mente vazia, oficina de quem? Mas aqui a gente sabe que o Davi está ocioso. E ele não está fazendo aquilo que deveria fazer. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos justamente nessa condição? Nós não estamos fazendo nada errado. Como eu disse para vocês, Davi estava de boa, em casa. E a gente acha que estamos de boa, não fazendo nada errado, estamos bem. Quando, na verdade, o fato de não estarmos fazendo aquilo que nós deveríamos, como disse Tiago, capítulo 4, verso número 17, nós já estamos no pecado. O fato de Davi estar nesta condição, não obedecendo a Deus, já é uma revelação do caminho que ele está trilhando. E ele está agora presa fácil para a tentação. Nós somos assim, pessoal. Eu não estou matando, não estou roubando, então eu estou bem. Você está diante de Deus? Você está debaixo de um relacionamento com Deus? A gente diz, eu só não estou orando, eu só não estou lendo a Bíblia, eu só não estou comungando, eu só não estou servindo a Deus, eu só não estou pregando o Evangelho, eu só não estou... E a gente acha que está tudo bem. Mas lembre-se, nenhum pecado, irmãos, começa do dia para a noite, acontece. Todo pecado tem um começo. É um processo de pequenas concessões que vão nos afundando, assim como uma areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você afunda. Irmãos, o texto de 1 Coríntios, coloca para nós, por favor, Vi. 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 13. Eu quero ler junto com vocês. Vamos ler juntos para que vocês não durmam, né? E eu ajude a gente a compreender o que eu estou tentando dizer. Vamos lá. Não sobreveio a gente é cheio de desculpa. A gente diz assim, eu não sei como aconteceu. Mas o texto é muito claro para nós. Aquilo que sobrevém como tentação para nós, não é algo ruim, pessoal. Não é algo que a gente fala assim, como é que vai acontecer agora? Se vier isso sobre mim, eu não vou conseguir suportar. Não é isso. A tentação que nos atrai e nos leva para longe de Deus, que é o pecado, no que gera a morte, que gera a destruição, começa num pontinho em que a gente cede. O primeiro olhar, que é quando Davi vê aquela mulher. Não é isso que está acontecendo? Uma tarde, Davi não fazendo aquilo que deveria estar fazendo, passeando pelo terraço, verso número 2, viu uma mulher, e eu te falei, que no hebraico dá aquela intenção, não apenas de ver pela primeira vez, mas de contemplar, admirar, ou seja, ele não apenas viu, ele parou, contemplou, admirou, desejou, começou a planejar no seu coração aquilo que faria. Preste atenção na leitura. Uma tarde Davi se levanta, passeia pelo terraço, vê uma mulher muito bonita tomando banho, até então ele não sabe o nome dela, correto? E mandou alguém procurar saber quem era. Irmãos, aqui não estamos falando do dia para a noite. A tentação é um processo. Quando a gente cai, é um processo. Há muita água que passa debaixo dessa ponte. A gente não sabe exatamente o tempo, mas aqui, imagina o trabalho. Ele vê, contempla, procura saber quem é. Aqui nós temos o WhatsApp que fala assim, quem que mora aí na casa do 36? Não tem isso. Tem que chamar alguém, falar, olha, apontar a casa. O cara vai lá, não, essa não é a do lado. E tipo assim, vai procurar, dá trabalho. Ele dá passos em direção ao pecado, à tentação. Irmãos, Davi não é passivo, e nenhum de nós é. Somos todos ativos na experiência da tentação e do pecado. Mas eu queria deixar bem claro, irmãos, nenhum pecado é do dia para a noite. Tudo tem um início. Não ache que o fato de você ceder a um detalhe, só não estou fazendo isso, só não estou orando, só dei uma conversinha, só dei um oi, só dei uma atenção. Não. Todo pecado começa com o primeiro olhar.
Todo pecado começa com o primeiro olhar. E a tentação, irmãos, a Bíblia é muito clara. Ela não apresenta uma coisa ruim para nós. Ela apresenta algo agradável. Ela apresenta algo que vai nos satisfazer. Olha, você precisa disso, vai satisfazer o seu coração. Você tem esse momento, é aquilo que você precisa para ser feliz. Vai, siga o teu coração, você pode se satisfazer. E aí, depois que a gente cai, a gente fala assim, eu não sei como aconteceu. Ninguém cai do dia para a noite. A experiência é um trilhar todo o caminho de tentação. Por isso que a gente vê aqui que ao invés de Davi fugir da aparência do mal, viu aquele primeiro olhar, a gente não tem como, a atração, nós não temos como desver, mas a gente tem como dizer não depois. Quando a gente permanece e vai atrás, nós já estamos sendo seduzidos e a gente já pecou, entende? Nós estamos sendo arrastados. E olha só o trabalhão que Davi teve. Primeiro, ele chama alguém para dar informações sobre essa mulher. Ele não sabe, né? Se ele pegasse o conselho, né, do Paulo, Tessalonicenses, coloca aí, Tessalonicenses 5:22, 1 Tessalonicenses. Fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Igual, né, o do José correu, fugiu. Davi viu, teve oportunidade. E ele continuou a fazer aquilo que pretendia no seu coração. Ele chamou para saber quem era a informação, e aí o texto dá para a gente. Acompanhe comigo a leitura, desculpa aí, Vi, você vai trabalhar bastante. Davi, né, manda um homem procurar saber quem era, verso número 3, e o texto está dizendo que é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse. Sabe por que isso é importante? Porque os caras estão trazendo o recado, dizendo, olha, Davi, ela é filha e neta de gente próxima a você, de seus amigos, gente que esteve com você quando Saul, né, queria te matar, e que lutou por você e preservou a sua vida, gente de casa. Só essa informação deveria cair no coração de Davi. Eu estou maluco. Não apenas isso, chama o cara, e o cara diz, olha, é filho de gente próxima a você, de gente que luta por você e luta pelo reino, que convive na tua mesa, Davi. É gente que você ama, é gente que ama você, que deu a vida por você. E ele diz ainda mais, essa mulher é Batseba, é uma desconhecida para Davi, mas ela é filha desses homens importantes para você. Mas ela é casada, Davi, ela é casada. Ela é casada com Urias. Quem é Urias? Um soldado da elite pessoal de Davi. Um dos 30 de Davi. Dos 37, sei lá. Só isso devia ser desculpa, vou mudar a expressão. Devia ser uma pancada na consciência de Davi. E a gente diz, onde é que está Deus? Deus está em todos os sinais claros que Ele já nos orientou. Irmãos, ninguém de nós peca, simplesmente pecamos e não sabemos o porquê. Nós vamos fazendo essas pequenas concessões, mas essas pequenas concessões são claramente um ato deliberado de desobediência da palavra de Deus. Por isso que eu quero que você vá para o capítulo 12. E aqui eu quero ler com você o que acontece. O Senhor envia a Davi o profeta Natã. Mas olha a conversa que o profeta tem com o Davi. E ele chega para Davi e diz, eu vou contar uma historinha para você, Davi. Ah, tá bom, pode contar. Viviam 2 homens numa cidade, e a história é assim. Esse homem rico, né, e um homem pobre, viviam nessa mesma cidade. O homem rico tinha muita coisa. Mas o pobrezinho, né, tinha ali apenas uma cordeirinha. E que ele tratava tão bem como se fosse da família. Olha que interessante. Só tinha essa. Aí o rico, né, recebeu uma visita, mas ele não quis matar da sua propriedade. O que ele fez? Ele pegou a cordeirinha do pobre e matou e ofereceu. Davi já se levanta enfurecido e diz, juro pelo nome do Senhor, palavras que ele sempre usa, e fala assim, eu vou matar esse cara, e esse cara tem que morrer. Aí o Natã, é mesmo? Pois é, esse cara é você. E ele diz, esse cara sou eu. É você, Davi.
Você é que pecou. Você, este homem, acompanhe a leitura e escutem bem, ou leiam bem, a palavra de Natã a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, dele a casa, as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, Davi, eu lhe teria dado ainda mais, palavras de Deus. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Irmãos, a gente acha que Deus não está presente, mas Deus não está alheio. A gente terminou lendo que Deus se desagradou de Davi pelo que ele fez, porque Deus estava consciente, presente, diante de todo o mal que ele estava produzindo. Mas agora a gente fica sabendo que o mal que ele fez, em primeiro lugar, e que é justamente o que trouxe toda a consequência, ele pecou em desobedecer a palavra de Deus. A gente está lendo que o pecado dele foi seduzir, trazer a Batseba, mulher casada, adulterar com ela, matar o marido dela, esconder tudo, colocar outras pessoas. Vários pecados tem aqui nesse meio. Como eu disse, pecado não gosta de ficar sozinho, ele sempre traz amigos, certo? O que acontece? Não é simplesmente, é o pecado contra Deus. Todo pecado é contra Deus, saiba disso. Em primeiro lugar, todo pecado é contra Deus. E Deus não está alheio diante da tentação. Deus não está alheio diante do mal que está sobrevindo, mas aquilo que está claro para nós é que o pecado, a tentação nos seduz e nos faz cair porque a gente desobedece a Deus. A gente desonra a Deus ou não faz aquilo que a gente sabia. Até aqui são muitos alertas da parte de Deus para Davi. Mas você sabe que, para que a gente caia, existe um negócio que a Bíblia, fala para nós, que Deus nos deu, Romanos capítulo 2, consciência. Até aqui, Davi teve que quebrar sua consciência, ou silenciar a sua consciência muitas vezes, irmãos. Quantas oportunidades Davi teve de dizer, não vou fazer tal coisa. Gente próxima, mulher casada, quantas oportunidades e quantos alertas de Deus. E isso porque a gente leu, Deus não está alheio à nossa tentação, Ele está, além de nós estarmos diante de uma tentação que somos capazes de resistir, Deus está nos dando os escapes necessários para que a gente não faça tal atrocidade. Davi teve essas oportunidades. Davi é culpado e todos nós somos culpados, porque antes de qualquer coisa, se a gente se entregar ao pecado, a gente precisa violar a nossa consciência. A gente não viola a nossa consciência o tempo todo. E a gente viola como? Dando justificativas. A gente dá desculpas o tempo todo. Então nós temos a nossa consciência que Deus nos dá, em Romanos capítulo 12, ninguém é indesculpável, porque todos nós temos a consciência, não faz isso, Deus nos deu isso, não faça tal coisa, cuidado com isso, mas a gente precisa violar, e a gente diz, não, é só uma vez. É isso que eu preciso para a minha vida, eu acho que minha vida vai ser diferente. Nós precisamos violar a voz de Deus, violar e rejeitar a voz de Deus. Aí a gente vai inventando desculpas. A gente vai inventando desculpas, e pior, a gente faz desculpas piedosas, do tipo, Deus perdoa. É verdade? Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. Isso é uma verdade indiscutível. Só que a gente para pegar e fazer a nossa vontade, ao invés da vontade de Deus, a gente usa desculpas piedosas para fazer aquilo que o nosso coração manda. E isso é um perigo. Isso é um perigo extremamente significativo. Traz destruição a Davi, a vida de Urias, a família de Batseba, ao menino que vem nascer, a toda a nação. E toda a história de Davi vai ser corrompida pelo seu pecado. É verdade que Deus perdoa, como a gente vai ver que Deus perdoou Davi. Verso de número 12, ele diz, capítulo 12, e diz, pequei contra o Senhor, verso de número 13. Deus perdoa, é verdade, Deus
perdoou a Davi. Só que Natã disse: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, e aí, se você continuar lendo a história, você vai ver o tanto de consequências que sobrevieram sobre a vida, sobre o reino, só você continuar a leitura, por causa do pecado de Davi. Isso a gente precisa entender. Às vezes a gente pega essas desculpinhas, eu só não estou fazendo um pouquinho, eu só não estou lendo a Bíblia, está tudo bem. Não está tudo bem. Não estar debaixo de um relacionamento com Deus é zona de perigo. É como se você entrasse na guerra, no meio, sabe, aquele no meio do lugar lá, mais suscetível a ser atingido. Nós sempre somos ativos, irmãos, nessa experiência. Davi viu, foi atrás, foi por força de vontade. Ele não ficou no primeiro olhar, ele foi. E ele usa o seu poder para fazer e quebrar todas as barreiras da sua consequência. E uma das coisas muito interessantes é que, assim, talvez um problema que a gente tem, é que a consequência talvez às vezes não venha de imediato. E aí a gente demora para acordar. A gente demora para acordar. Porque quando as coisas vêm, né, vem, pá, aí você, opa, peraí, lascou, vou. Mas esse é o problema. Irmãos, a Bíblia diz claramente que quando a gente vai cedendo ao pecado, à tentação, não é simplesmente um pecado que cometemos. Porque você pode ver aqui, Davi não estava simplesmente ali, de repente tropicou, caiu, ixi, não sei o que eu fiz. Ele foi ativo, ele foi atrás, ele foi se envolvendo. Essas concessões que Davi faz, somos nós, justificando os nossos erros para não fazer a vontade de Deus, estamos quebrando os protocolos, mas não é simplesmente uma quebra. Irmãos, gravem isso e eu caminho para encerrar. Porque eu tenho umas coisinhas para falar, mas vou caminhar para encerrar. A nossa consciência e o nosso coração vão sendo cauterizados, petrificados a cada passo em direção do pecado. Não é só um pecadinho, não é só uma sedução que eu usufruí. É uma cauterização, uma insensibilização da minha vida em relação a Deus. Irmãos, olhem a vida de Davi. É uma cena trágica. Um homem que chegou no lugar onde chegou. Um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Um homem bom, fazendo algo terrível, animal, imbecil. Por quê? Porque está cedido à tentação e ao pecado. A sua mente foi cauterizando, se insensibilizando diante do mal. Nós somos este que está diante da tentação, mas como a gente viu, Deus não está alheio, Deus está dando sinais, mas a gente sempre acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Olhem esse exemplo. E se não fosse pior, você acha que Davi, todo o povo de Israel, todo mundo sabia, Levítico capítulo 20, verso número 10. Você sabe disso, eu sei disso, que a gente está cansado de falar sobre isso. A Bíblia diz, aquele que adulterará, né, o homem que adulterar, a mulher que adulterar, deve morrer. Essa é a lei de Israel. Você acha que Davi não sabia? Eu vou simplesmente aqui usufruir do meu pecado e vai ficar por essa mesmo? Ele tem consciência disso. Mas o pecado cauteriza a mente, irmãos, e cega a gente. Talvez a gente não esteja enxergando que o nosso pecado pareça pequeno, porque a gente está com a mente já totalmente poluída pela vida, pelo nosso histórico de abandono de Deus e dos princípios e valores da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não norteia a nossa vida, nós estamos cegos, nós estamos surdos, nós estamos completamente à deriva, prontos para sermos tragados por qualquer tempestade. Lembrem disso, queridos irmãos. Quanto mais pecadores, mais insensíveis, mais a nossa consciência ela é quebrada, mais o nosso coração é quebrado. A gente faz isso 1, 2 vezes, a gente vai se acostumando com o pecado. Eu só não faço, eu só não vou, eu só não... é só isso. Só que a gente vai silenciando a voz da nossa consciência, a voz de Deus, vamos rejeitando o Espírito. E logo quando a gente se vê, estamos abandonando a Deus. Lembrem, aqui o Davi tem 10
concubinas e 7 esposas. Ele já abandonou Deus há muito tempo, a voz de Deus e muitas outras coisas. O pecado é um marqueteiro, muito experiente. Ele vai te seduzir, vai me seduzir. Só que ele vai mostrar, o mundo. Vai mostrar as vantagens. Vai mostrar os prazeres, as alegrias, as satisfações. Mas, como você sabe, todo marketing, as advertências sempre vêm em letrinhas miúdas, que a gente nem lê, que a gente nem... mas está ali. Aí a gente fala assim, mas eu não sabia. Mas lembrem, queridos irmãos, o pecado é um marqueteiro eficiente, excelente, e que nos atrai por aquilo que nós mal desejamos. Mas um dia ele bate na porta para cobrar. E o dia que ele bate na porta para cobrar, sabe aquela conta que fala assim, você paga depois? Aí quando você vai ver, o cara fala assim, 1 milhão. Eu falo, mas peraí, só foi trocar uma porca, Aí você cai para trás. Aí é um valor que a gente não quer pagar, correto? É isso que a Bíblia está mostrando para nós e que a gente precisa estar consciente. Deus não está alheio, Deus está nos dando todas as oportunidades. A tentação, ela vem com esse objetivo de não apenas nos fazer cair, mas nos destruir. E o preço é alto, queridos irmãos, o preço é alto, o preço de Davi foi alto, o preço que a gente pagou é alto. E quando a gente olha a história de Davi, de novo, como é que ele enxergou aquilo que ele estava fazendo, o que ele fez? Porque estava cego. Mas o pecado não diz o preço até o momento de cobrar. E aí, a gente não vai querer pagar. Mas eu queria deixar 2 lições ao coração dos irmãos. Primeiro, fuja. Fuja da tentação. Fuja do mal. Não converse com o pecado. Lembre-se, Deus não está alheio. E assim como nós falamos na semana passada, nós temos um Deus que nos auxilia e nos ajuda, Hebreus capítulo 4. Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É Ele que, quando recorremos a Ele, buscamos ajuda nele, é Ele que nos ajuda no momento da necessidade. O momento da necessidade é o momento da tentação. Nós, pela nossa própria força, não somos capazes, mas nós temos uma força que está conosco, que é Deus, amém? Apesar de a tentação ser ruim, querer nos destruir, nós não estamos sozinhos. Deus está presente, nos dando todas as forças necessárias. Aqueles que vão usar a desculpa, a carne é fraca, aquele depois que creu em Cristo Jesus não tem mais como dar essa desculpa. É verdade, a carne é fraca, mas o Espírito de Deus é forte. Você vai dizer que o Espírito de Deus não é capaz de vencer a sua luta? A gente acabou de ver. A questão é que a gente quer fazer o nosso próprio jeito. Submeta-se ao Senhor, fuja da tentação, não dê papo para o diabo, não fique de conversa fiada com a tentação. Corra, irmão, resista, fuja. Esse é um conselho da Bíblia Sagrada. Nós não temos que ficar achando e medindo forças, eu sou capaz. Não, a gente cai por pequenas coisas, o sono, é uma coisa que mata nós. Preguiça, dinheiro, cada um tem o seu. Segundo conselho, procure ajuda. Deus já nos deu tanto. E Ele é o nosso socorro. Por mais que seja trágico demais, difícil demais, complicado demais, mas lembre-se, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus, Ele pode nos ajudar porque Ele saiu vitorioso do pecado. Corra para Jesus. Corra para os pés de Jesus. Suplique o seu perdão, suplique a força, a restauração. Porque é verdade, a consequência é enorme, é uma bomba que explode, destrói toda a nossa família, todas as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa vida. O pecado destrói tudo e atinge tudo e mais um pouco. Todos são afetados. Mas Deus é poderoso e é o único capaz de transformar o caos em obra-prima. É em Jesus que nós temos a força. Procure a ajuda de Jesus. Procure pessoas que te ajudem. Procure a mim. Vamos tentar fazer alguma coisa, mas procure ajuda, não fique isolado sozinho. Nós não conseguimos vencer a tentação pela força do nosso braço.
É somente pela ação de Jesus. Creia, irmãos, lembrem, Jesus é capaz de nos perdoar. Ele é capaz de fazer o pior dos pecadores, como o apóstolo Paulo. O pior é ele, não sou eu, né? Foi ele que disse. Então, pior dos pecadores, em um servo da mais alta qualidade. Assim como nós estamos vendo que o pecado é capaz de tornar as melhores pessoas nas piores. Lembre, nós temos um Deus que é bondoso, que é gracioso, que está presente inclusive nas nossas tentações e que é o único capaz de nos ajudar no momento da tentação. Recorra a Jesus, busque ajuda, dedique-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, visita os nossos corações, visita as nossas vidas. Senhor, essa tua palavra, ela é para mim, é para os meus irmãos, é para nós. E eu sei, Pai, porque o pecado já atrapalhou muito minha vida e ainda atrapalha. Eu sei que atrapalha a vida dos meus irmãos e ainda atrapalhará. Mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso para nos tornar fortes e a não vivermos na destruição. Eu peço que o Senhor restaure os corações feridos. Eu peço que o Senhor advirta, Senhor, aqueles que estão cegos. Peço que o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha de encontro aos meus irmãos, para que eles possam ser acordados por Ti, Senhor. Que todos os sinais que o Senhor claramente todos os dias revela, sejam mais do que suficientes para ser uma pancada na nossa mente, na nossa consciência, para que a gente possa recobrar a consciência e recobrar onde estamos e a quem pertencemos. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra da tentação. Livra os meus irmãos da tentação. Não nos deixes cair em tentação. Não permita que o mal, que a destruição chegue na nossa casa, no nosso lar. Restaure, Senhor, os lares que chegou. Restaure, Senhor, os corações daqueles que foram feridos. Restaure, Senhor, o coração daqueles que andaram longe. Mas que o Senhor é capaz de fazer isso e fazer novas todas as coisas. Que em nome de Jesus o Teu perdão recaia sobre nós. E que o Teu perdão seja a salvação das nossas vidas, a salvação dos nossos relacionamentos. Seja a força necessária que a gente precisa para viver neste mundo mau, nesse mundo odioso contra Ti, nesse mundo que nos leva para longe de Ti e tenta nos atrair de todas as formas. Abra nossa mente e o nosso coração. Fortalece no Senhor, no íntimo, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor planejou, para que a gente possa satisfazer o nosso coração em Ti. Assim como o Senhor disse para Davi naquele momento, se aquilo tudo não fosse ainda satisfatório, Ele daria muito mais. O Senhor diz isso para nós, que o Senhor é capaz de nos satisfazer no íntimo. Não é o pecado que vai nos alegrar e vai nos trazer aquilo que nós desejamos. Por isso nós queremos declarar mais uma vez, Tu és, Senhor, a nossa alegria, Tu és a nossa fonte, Tu és, ó Deus, a razão das nossas vidas, Tu és o nosso amor. Satisfaça o coração dos meus irmãos, Senhor, com a Tua palavra, para que nunca se procure a tentação e o pecado. Que em nome de Jesus, diante da tentação que certamente virá, Teu Espírito esteja nos ajudando e que possamos, ó Deus, nos apegar a Teu Filho, capaz de nos fortalecer e de nos fazer sair vitoriosos. Dá-nos a vitória necessária, Senhor. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Que a graça do Senhor os acompanhe, em nome de Jesus.